Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita. Vou ler uma mensagem do livro Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, Caminho Iluminado. Não podes modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas podes mudar a ti próprio. Aprenda a ganhar simpatia sabendo perder, ouvindo sempre mais e falando um tanto menos. Conseguirás numerosos recursos que te favoreçam a própria renovação. Não reclames, restaure, não grite, auxilie. Serena-te, serve, cria, trabalha e confia. Não acuses ninguém, a justiça detém. Provações aparecem, silencia e trabalha. Carência de recursos, Deus nos supera de força. Plantando a felicidade dos outros, encontraremos a nossa própria felicidade. Procuremos a vida, descerrando nosso coração ao trabalho, incessando ao bem infinito. Porque, na realidade, só aquele que aprende e ama, renovando incessantemente, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo vitorioso ao encontro da vida verdadeira com a eterna libertação. Então, nesse momento agora, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos fazer a prece. Aos anjos da guarda e espíritos protetores. Espíritos bem-amados, anjos da guarda, vós a quem Deus em sua infinita misericórdia permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrena. Dai-nos força, coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom para imprimir a nossa inclinação para o mal. Que a vossa suave influência penetre em nossas almas. Fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos sofrimentos e participando das nossas alegrias. Não nos abandoneis, necessitamos da vossa proteção, para suportar com fé e amor as provas que aprouver a Deus enviai-nos. Com essa oração, vamos dar início ao trabalho de hoje. E hoje, com grande satisfação, nós temos Gilmar Master, que é de Papandolfa, trabalhadora dos discípulos de Jesus. Que Jesus te abençoe. Amém. Boa noite para todos. Boa noite. Muito feliz por estar aqui de novo, né? Que Jesus nos abençoe, né, nessa noite. E para a nossa reflexão hoje eu trouxe futuro, né? Futuro, um tema bem intrigante para nós, né? E passa, né? Cadê o Gabriel aí que está de aniversário hoje? Cadê? Ah, é. Parabéns, né? Parabéns de novo. De novo, né? Cada ano, cada 365 dias, né, a gente comemora o nosso aniversário e lá se vai mais um ano, né? O tempo passa, né? E passa tão rápido às vezes, né? E para a gente refletir então hoje, né? Quando a gente vai falar de futuro, né? Tem um monte de coisas que nos intrigam, né? O futuro sempre traz um monte de reflexões, de dúvidas, que nos deixam apreensivos, né? E lá se vai, né? Segurança, dinheiro, felicidade, filhos, economia, investimentos, doenças, amor, a nossa paz, uma aposentadoria, casamento, desafios de governo, viagens que programamos,
Lá por fim, perdas, despedidas e morte, né? Tudo isso tá na nossa sequência, né? E às vezes a gente tenta se precaver, tenta nos preparar, e quão difícil é, né? E para começar, eu gostaria de ler uma parábola bem curtinha que Jesus fala, né? Essa parábola é a parábola do homem rico, né? Talvez a gente encontre um pouquinho disso na nossa vida. A região de certo homem rico produziu abundantemente, e arrazoava em si mesmo ele, dizendo: que farei, porque não tenho onde recolher os meus frutos? Disse: farei isso: derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo e todos os meus bens. E direi à minha alma: tens muitos bens armazenados para muitos anos. Agora então, repousa, come, bebe e deleita-te. Às vezes muita gente está muito programado, né? Que a gente quer chegar justamente nessa condição do homem rico, né? E a gente trabalha para que a gente possa talvez um dia dizer o que ele disse ali, né? Direi à minha alma: tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe e deleita. Às vezes a gente fica esperando essa hora, né? E aí Jesus complementa essa parábola dizendo assim: mas disse Deus: louco, nesta noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparastes, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não está enriquecendo para Deus, né? Então essa minha reflexão é o que a gente está programando para o futuro, né? E a gente busca na doutrina espírita, né? Às vezes vem para a doutrina espírita achando que na doutrina espírita vai ter aqui um médium, né? Vidente do futuro, nos dizendo o que nós devemos fazer, o que nós devemos comprar, onde devemos investir, com quem devemos casar, né? E algumas pessoas até se decepcionam com a doutrina espírita porque não encontram isso na doutrina espírita, né? Mas a doutrina espírita ela é bem maior do que isso, né? E aonde que se encontra esse ponto sensível dessa nossa inquietação do dia a dia? Está em saber de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que estamos com as pessoas que estamos aqui e por que passamos pelas vicissitudes que passamos, né? E essas questões a doutrina espírita pode nos responder. Ela nos responde, né? Porque se a gente não sabe para onde a gente vai, tem uma historinha, ela é uma leitura infantil. Acho que todos devem ter lido ou ouvido. Alice no País das Maravilhas. Alice caminhando em um terreno desconhecido, perdida. A certo ponto ela encontra uma encruzilhada com 2 caminhos. E ela encontra o gato listrado, né? Subido numa árvore. E Alice pergunta para o gato: qual o caminho eu devo seguir? E o gato responde com uma outra pergunta, qual que é? Para onde você vai? Ela diz: não sei. Qual que é a resposta do gato? Então qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, o que te importa? O caminho que você vai tomar, né? E quando a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não tem esse código moral, qualquer atitude que a gente toma na vida é válida. Para o materialista, a única coisa que serve para ele é a satisfação pessoal do momento dele, né? Só que a doutrina espírita, ela complica um pouquinho da nossa vida, né?
porque ela nos diz de onde nós viemos, por que nós estamos passando, e para onde nós estamos indo, né? E aí nós chegamos, e hoje eu gostaria de falar do livro Céu e Inferno. Nós temos o capítulo 7 desse livro. Kardec, com a orientação dos espíritos, ele vai ter lá as penas futuras segundo o Espiritismo, né? O Código Penal da Vida Futura, né? Então não se trata, nesse capítulo, de formular um código de fantasia, são consequências da lei divina que repercutem e formulam o nosso futuro. São 33 itens, ou 33 códigos, né, que tem nesse capítulo, que Kardec vai encerrar todas as consequências dos nossos atos. E é uma leitura muito válida, né? E a segunda parte, inclusive, da leitura do livro O Céu e o Inferno, vão ter lá 66 ou 68 comunicações recebidas na Sociedade Espírita de Paris, que Kardec vai colocar. E lá nós vamos ter relato de espíritos desencarnados no mundo espiritual. Vai ter relatos de espíritos sofredores, vai ter relato de espíritos suicidas, vai ter relato também de espíritos felizes do lado de lá. Então aquela expressão que muitas vezes a gente ouviu, né? Ninguém voltou de lá para contar, é uma expressão que aí há 160 anos aí a gente já não pode mais utilizar, porque eles voltaram. E a gente sabe exatamente das consequências que vai ter os nossos atos, né? E então nessas 33 questões, os espíritos nos oferecem não um adivinho do nosso futuro. Embora não seja um adivinho do nosso futuro na vida presente, nos dão plena consciência das consequências e das recompensas de nossas atitudes presentes, nossas atitudes no presente, bem como compreensão dos desafios que ora se nos apresentam. Então, eles nos explicam, né, por que nós passamos o que passamos e quais as consequências do que a gente está fazendo. E já no item 2 ali tem uma frase que ela é uma síntese muito perfeita. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, à depuração completa do espírito. Então, para que nós sejamos plenamente felizes, nós precisaremos ser espíritos plenamente perfeitos, né? Então essas nossas relações, como ainda não somos espíritos perfeitos, elas geram sofrimentos, né? Tem até uma frase que o Haroldo Dutra fala que é legal, né? Diz ele assim, por exemplo, um casamento sempre tem sofrimento entre o casal, né? Diz ele assim, mas são duas almas imperfeitas, em atrito, que geram conflitos, né? Aí eles assim, se você quer dizer ter um casamento perfeito, continue cultivando daqui a uns 500 anos, umas 4 encarnações, e aí você vai ter um casamento perfeito, né? Então é esse cultivo do dia a dia, né? E a partir do momento que a gente vai se transformando, vai se melhorando, as nossas relações vão ficando melhores, né? A Haroldo Dutra também brinca que diz que esse cultivo, então, para uma sogra amorosa, a gente precisaria de 1000 anos, né? Acho que faz tempo que eu conheço a Dora Cineira, então. Então, vamos lá. Então, nesse capítulo, a gente pode ver ali o porquê sofremos, então. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de prazer, né? Então, o que nos faz sofrer é as nossas imperfeições. Então, no item 3, ele vai dizer, não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis e inevitáveis, como não há uma única boa qualidade que não seja fonte de um prazer. A soma das penas, assim, é proporcional
a soma das imperfeições, do mesmo modo que os gozos estão em relação da soma das qualidades, né? Então, aqueles espíritos que já habitam lá mundos felizes, né? A soma das suas boas qualidades com certeza é superior às das suas imperfeições, né? E a gente está aí nesse linear de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então quer dizer que a gente já está um pouquinho melhor, né? Embora o mundo hoje, nesses dias, parece que grita, né? Tanta violência, né? Mas é esse momento de caos, né? De mudança, que gera essa instabilidade, né? Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 10, ele faz uma enumeração de algumas imperfeições. Eu trouxe algumas delas aqui para nós dar uma olhadinha. A imperfeição do egoísmo se chama egolatria. O egoísta pensa só em si e vive encerrado em si e cria solidão e desgosto ao próximo, né? Então, a pessoa muito egoísta, ela pensa só nela, né? E as pessoas que estão em volta, às vezes, sofrem, né? É uma imperfeição. A imperfeição do vício chama-se delinquência, né? O vicioso, ele vive uma constante abstinência, uma escravidão de a todo momento buscar a satisfação momentânea. Essa busca incessante, essa insatisfação é um sofrimento para o vicioso. A imperfeição da agressividade chama-se cólera. Quem não observa a sua própria agressividade pode explodir e causar inúmeros sofrimentos. E é um momento de cólera que, se a gente não se controlar, se a gente não contar até 10, a gente pode gerar consequências para um futuro que a gente vai se arrepender por uma ou às vezes até mais de uma existência, né? A imperfeição do crime chama-se remorso. Onde está escrita a lei de Deus, segundo os Espíritos? Na nossa consciência. Então, quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente tem o remorso. Perguntado para Chico Xavier o que era um criminoso, a resposta de Chico Xavier ela é bem, digamos assim, tocante, porque Chico ele diz assim: o criminoso é aquele que foi descoberto, né? Então, todo ato que a gente faz que transgride a lei é um crime. A imperfeição da inveja chama-se despeito. A imperfeição da inveja, o invejoso, ele nunca está satisfeito com o que ele tem, porque ele sempre olha para o outro, né? Então ele deixa de viver a vida dele para olhar para o próximo. Um exemplo, você tem um carro, digamos, popular, mais velhinho, e o teu desejo, o teu sonho seja ter um carro de um padrão alto, seminovo. E você conquista o teu carro seminovo conforme você sonhou, né? E você está feliz. Se o teu vizinho, uma semana depois, comprar um carro igual ao teu, 0 quilômetro, e você olhar para ele e você se sentir infeliz com o teu, isso é inveja. Porque o teu sonho era o seminovo e você chegou. Mas se o progresso dele te causa insatisfação, isso é inveja. Então o invejoso ele vive insatisfeito com o que ele tem, porque ele está a todo momento comparando com o próximo. A imperfeição da vaidade chama-se loucura. A vaidade faz hoje em dia pessoas cometerem loucuras, especialmente quanto à beleza, quanto à aprovação em redes sociais. É uma constante busca de aprovação e essas pessoas criam para si tormentos enormes. A imperfeição da indiferença, segundo Emmanuel, chama-se desânimo, né? Tem pessoas que elas são indiferentes ao próximo, ao sofrimento do próximo, e elas se tornam desanimadas, a ponto de afirmar que a vida não tem nem sentido, né?
Então, que não sejamos indiferentes quanto ao próximo. A imperfeição da inutilidade chama-se queixa. Emmanuel vai dizer que aquele que muito se queixa, na verdade ele é um inútil. Ele está deixando de utilizar o tempo dele para promover o bem. E a imperfeição do ciúme chama-se desespero, né? Aquela pessoa que a todo momento está preocupado em perder, em segurar, cria para si desespero. Desespero são sofrimentos, né? Então essas imperfeições, todas elas causam sofrimento e a gente precisa nos livrar dela, né? Esse capítulo 10, Emmanuel enumera muito mais, eu trouxe só algumas porque senão a gente passaria a noite aí só lendo elas, né? Vamos para frente então. Voltando ao Código Penal da Vida Futura, item 10. O espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Então, a gente sofre, segundo o que os espíritos nos afirmam, justamente por conta das nossas imperfeições. E sofre tanto já aqui, no mundo corporal, quanto no mundo espiritual. São consequências de nossas imperfeições, expiações de faltas cometidas, seja na presente existência, seja nas anteriores, né? Então, às vezes, os sofrimentos nos alcançam, as expiações nos alcançam, são apenas consequências dos nossos erros lá do passado. Não é porque Deus nos elegeu para ser o sofredor nessa vida, né? Então, pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes que se experimentam na vida corporal, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas e das imperfeições que lhes são causas. Então, se a gente quiser descobrir o nosso passado, não há nem necessidade de a gente fazer regressão, né? É só a gente olhar o que a gente está passando nessa vida e a gente pode ver quais foram os nossos erros lá no passado e a gente agora está experimentando as consequências para a gente aprender, né? E aí, assim, se eu estou passando por um sofrimento, esse sofrimento tem um tempo determinado, o que os espíritos vão dizer no item 13? A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Então nós podemos abreviar os nossos sofrimentos. E como? O que Deus exige para pôr termo aos nossos sofrimentos é uma melhoria séria, efetiva e um retorno ao bem. Então, depende de nós, se nós estamos constrangidos numa situação de sofrimento, deixarmos a queixa e trabalharmos para a nossa evolução, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai afirmar, quando há uma questão se é permitido ao homem abreviar os sofrimentos da expiação, os Espíritos vão dizer assim, que não seria permitido a um homem que tem um espinho na carne tentar tirar o espinho para diminuir a sua dor? É lícito e é justo que a gente tente. E qual que é a fórmula? Retornar ao caminho sincero do bem, com um objetivo sério. No item 16 e 17, o primeiro passo, então, o arrependimento é o primeiro passo. O arrependimento pode ocorrer a qualquer tempo. Se é tardio, o culpado sofre por mais tempo. Então, o arrependimento nos faz a gente sair de rota de sofrimento para nos colocar em caminho de superação. Quem lembra do filme O Nosso Lar, ou do livro, André Luiz, lá no umbral, em sofrimento já há anos, né? Estava lá, a assistência estava junto dele, né? Mas ele ficou lá até ele tomar consciência, se arrepender e buscar a melhora por si próprio, né? Então essa atitude de buscar o retorno ao bem depende de nós. A expiação, então, consiste nos sofrimentos físicos e morais
que são a consequência das nossas faltas cometidas. Então, só lembrando, nem toda expiação, nem todo sofrimento é uma dor física. Muitos, e eu acho que talvez a maioria deles, é um sofrimento moral, né? Só que a justiça de Deus, a justiça divina, ela difere um pouquinho da nossa justiça humana, né? Há um caso, assim, para a gente exemplificar a nossa justiça humana e a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é mais voltada à reparação. Digamos que eu saia de manhã, domingo de manhã, dar uma volta. Eu e o meu filho, né? De manhã, na beira do asfalto. E um motorista embriagado que passou a noite bebendo, atropela o meu filho e mata, né? Aí vamos todos lá para o hospital, estou lá eu triste, e alguém vai chegar para mim e dizer assim: ó, pai, fica tranquilo, não precisa mais ficar triste, nós matamos o motorista do carro, está tudo resolvido. Resolveu o meu problema? Não resolveu. Para a justiça do homem, então, nós podemos dizer que a pena de morte resolve. Para a justiça divina, não. Que a justiça divina é reparação. E como alguém desencarnou, como é que você vai reparar? Só em uma próxima encarnação. Então a justiça divina, ela é um pouquinho além da nossa justiça humana, né? E nos traz aí muitas consequências morais, né? No item 20, quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais abandona. Então, Deus, por mais perverso que seja a pessoa, o espírito, por mais cruel que tenha sido o seu ato, Deus nunca abandona ninguém. Uma vez eu ouvi que a nossa relação com Deus seria difícil, porque Deus é muito bom. Eu acho assim que é o contrário, a nossa relação com Deus é muito fácil. Porque Deus nos perdoa. Usando como exemplo, se nós sair hoje aqui, pegar o nosso carro, e nós sair daqui com firme propósito que nós vamos atropelar e matar o nosso vizinho, e nós fizer isso, Deus já nos perdoou. Então a nossa relação com Deus é fácil. Só que com a justiça divina é complicado, né? Porque assim como Deus me ama, o que Ele vai dizer? Eu te perdoo, mas volta lá e repara, né? Então é essa busca da relação com Deus. Deus jamais vai abandonar a qualquer um de nós. Seja nós ou seja alguém que no momento esteja promovendo uma guerra. Ele ama igualmente a mim, como ama também igualmente a cada um desses nossos irmãos que estão temporariamente voltados para o mal. E que infelizmente talvez vão sofrer por muitos anos as consequências do mal que tenham feito. Porque o convite de Deus é de reparação, né? Então ninguém é responsável senão pelas faltas pessoais. Não é o caso de um suicida. O suicida é sempre punido pelo seu ato, mas aquele que imprudentemente o haja levado ao ato também responderá perante a justiça divina. No livro Céu e Inferno tem um dos casos que Kardec colocou lá, que é de um noivo, né, que se suicida embaixo da soleira da porta da casa da namorada. Se não me é Castel Naudari, não me lembro, né? E aí esse espírito, ele estava, como que a gente conhece, assombrando aquela casa, né? Por muitos anos. E Kardec vão fazer a invocação dele. Um médium vidente vai ver esse espírito e ele aparece na reunião ainda com a adaga que ele se suicidou, cheia de sangue, a camisa branca cheia de sangue. E aí Kardec vão perguntar se ele estava assim no mundo espiritual ou por que ele se apresentava assim, né? E São Luís vai nos dizer que ele estava assim como uma forma de punição pelo ato que ele cometeu contra a própria vida. Então a responsabilidade pelo ato cometido
é do próprio suicida, né? Mas quem o haja levado terá as suas consequências também, né? Se alguém o conduziu, pode ter um atenuante, né? Mas aquele que conduziu também é corresponsável. No item 22, Kardec enfatiza que sofre imediata punição, sobretudo entre aqueles apegados à matéria e que negligenciaram a vida espiritual. Então Kardec ele faz questão de frisar que as pessoas que são somente focados à matéria, esses eles sofrem punição imediata no mundo espiritual. Sofre o espírito a lentidão na separação do corpo, né? E aí a gente tem aqueles casos, né, de espíritos que desencarnaram, que se sentem ligados ao corpo físico, sentem os vermes corroendo o corpo, né? Se veem o corpo em putrefação, né? São espíritos apegados à matéria, angústias de toda sorte, né? Nos próximos itens, no item 23 e no item 24, né? No item 23, Kardec vai dizer que esses espíritos, comumente, eles continuam se vendo como vivos, né? Ainda se veem como vivos, sem a possibilidade de atuar sobre a matéria, né? Revoltados porque ninguém mais os ouve, revoltado contra quem está dilapidando o patrimônio que ele tanto trabalhou para construir, né? No item 24, Kardec vai dizer que eles normalmente, o criminoso, ele acaba tendo que acompanhar a vítima, vendo o sofrimento da vítima. Então são esse sofrimento e essas perturbações, eles afirmam que pode ser por meses ou até anos. No caso daquele suicida de Castelnaudary, ele passava já mais de 20 anos, se não me engano, que ele estava preso àquela casa, né? Então, todos geralmente suportam com relativa intensidade, ao desencarnar, os males, as dores e as necessidades que fizeram os outros experimentarem, até que o arrependimento e o desejo de reparação façam entrever a possibilidade de, por si mesmo, colocarem um fim nessa situação. Então, as provas ao desencarnar, normalmente elas são semelhantes com os males que eu haja causado antes de desencarnar. Então, aí nesse caso a gente descobre, né, que isso nunca foi uma punição de Deus, né? Nunca foi Deus que inflige um sofrimento ao espírito, né? Normalmente isso é nós com nós mesmos, né? É a maneira como nós conduzimos, são as consequências que nós colhemos. O que nós plantamos, nós colhemos. Se plantamos limões, colhemos limões. Se plantamos laranja, colhemos laranja. Não adianta a gente plantar limão e querer colher laranja. Não vai dar, né? No item 26, Kardec também faz algumas enumerações de algumas imperfeições e as suas consequências. Para o orgulhoso que desencarna, ele normalmente vê acima deles aqueles que havia desprezado na terra. Tem uma comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo de uma rainha, né? Que ao desencarnar ela vê quantos dos seus subordinados em uma condição de muito maior felicidade que ela, né? Para o hipócrita, é ver-se transpassado pela luz que põe a nu os seus mais secretos pensamentos. Então, aquela pessoa que é falsa, que vive enganando os outros, ao desencarnar, ela é confrontada com a verdade, né? Nesse caso, tem um caso, acho que é do livro Nosso Lar, que André Luiz vão e eles levam um aparelho que lia os pensamentos das pessoas, né? Imaginou que terrível um aparelho desse, né? Imaginou se o Zé diz ali atrás, ó, eu coloquei um aparelhinho desse aqui
E está lendo o pensamento de todo mundo aqui. Será que nós teríamos coragem de ficar aqui dentro, todos nós, né? Só que no mundo espiritual é assim, né? No mundo espiritual, os nossos pensamentos, eles não têm barreira. André Luiz vai dizer que, inclusive, no mundo espiritual, os nossos pensamentos têm cheiro, né? Bons pensamentos têm perfume, maus pensamentos são cheiros nauseabundos, né? Então, no mundo espiritual, não pensemos que a gente pode disfarçar, né? E o hipócrita, então, nesse caso, Kardec vai dizer que ele sofre muito, né? Para o sensual, ter suas tentações e não poder satisfazê-las, né? O sensual, o viciado, o vicioso, né? Aquele que bebe, tantos outros vícios que a gente tem, no mundo espiritual ele vai continuar sentindo a necessidade, porém não tendo mais o corpo físico, ele não tem a sensação, porque a sensação somente tem o corpo físico, e como ele não tem mais o corpo físico, ele não tem mais como experimentar a sensação, por exemplo, do fumo, do álcool, né? E isso para ele, essa abstinência, torna-se um tormento terrível. Para o avaro, ver o seu ouro dissipado sem poder tê-lo, né? Então, para aquele que é muito materialista, como a gente já falou ali atrás, né? É no mundo espiritual, e a gente vê casos, trabalho mediúnico, né? De quantos desencarnados que chegam reclamando que os seus herdeiros estão dissipando seus bens, que não ouvem mais os seus conselhos, né? Isso para eles é um tormento, né? Para o egoísta, é ser abandonado por todos e sofrer o que os outros sofreram por ele, né? Então a pessoa que é egoísta aqui, que pensa só nela, no mundo espiritual, Kardec vai afirmar que eles vão experimentar extrema solidão e abandono, né? Porque aqueles que aqui às vezes são constrangidos a ficar próximo deles por uma dependência, no mundo espiritual deserdarão, né? No item 28, a situação então do espírito desde a sua entrada na vida espiritual é aquela que ele se preparou na vida corporal. Então é aqui que nós fazemos o nosso futuro. Não importa se nós somos espíritas, se nós somos de outras denominações, se nós somos ateus, não há salvação fora do quê? Fora da caridade, né? E a caridade é tanto material, quanto moral, quanto da compaixão. E é a partir daí que a gente nos prepara para construir no mundo espiritual uma boa recepção para nós, né? No item 29, essa frase aqui, eu acho que é para a gente ler ela umas 5 vezes e decorar. A misericórdia de Deus, sem dúvida, é infinita. Deus nos vai perdoar quantas vezes a gente precisar, porque Ele nos ama. Vai nos dar quantas vidas a gente precisar. Só que olha o que os Espíritos nos alegam. Mas ela não é cega. Ela vê tudo. Então, cada imperfeição nossa, cada transgressão da lei nossa, está ali anotado nas leis divinas e nos solicitará a reparação. E aí no item 27, Kardec já vai nos dando a fórmula de como é que a gente pode se livrar então desse código penal da vida futura. O meio de evitar ou atenuar as consequências dos defeitos, as imperfeições, na vida superior é dele se desfazer o mais possível na vida presente. Então, nós precisamos nos desfazer dessas nossas imperfeições aqui. Quanto mais delas nós conseguir eliminar, melhor será a nossa vida lá na frente. É reparar o mal para não ter que repará-lo mais tarde de maneira mais terrível. Reparar o mal, corrigir os nossos erros. Como diz Zaqueu, se alguém eu prejudiquei,
eu restituirei, né? Então, Zaqueu, nosso Bezerra de Menezes, deixou a fórmula também para nós. Quanto mais se tarda em se desfazer dos defeitos, mais suas consequências são penosas e mais rigorosa deve ser a reparação que se deve cumprir. Então, mais penoso, quanto mais nós demorar para nos corrigir, mais difícil será e mais nós vamos sofrer, né? E o Espiritismo nos deixa aprender para que a gente não sofra. Tem uma frase da Nete de Guimarães que ela diz assim, que a gente evolui em duas condições. Ou quando a gente aprende e deixa de errar, ou quando a gente cansa de sofrer. Qual que é mais fácil? Qual que é melhor? Aprender e não errar para não ter que arcar com as consequências, né? Para não sofrer e lá no frente quando está extenuado, aí resolver, não, eu vou me melhorar, né? Então, se você busca no Espiritismo alguém que irá solucionar os seus problemas ou um vidente que irá devassar o seu futuro, não se decepcione. O papel do Espiritismo é esclarecimento. Então ele nos dá as diretrizes do que nós devemos fazer, né? Então pelo Espiritismo nós sabemos de onde viemos. De onde que nós viemos então? Da nossa última existência pregressa. E de lá nós trouxemos o quê? As nossas conquistas que nós já galgamos. E de lá nós trouxemos também o quê? As consequências dos nossos erros, que nos alcançam em forma de sofrimento, em forma de doença, em forma de provações. Então, pelo Espiritismo, temos consciência de que os sofrimentos que estamos passando não são obra do acaso, não são falha da bondade divina. Deus não te elegeu para sofrer, Deus não te elegeu para te dar uma doença. Essa doença é uma conquista tua, né? As nossas dores são conquistas nossas, né? Nós podemos reconhecer em nós próprios a autoria de todos os males que nos alcançam, que são as consequências dos nossos erros do passado. Mas aí o Espiritismo nos dá a resiliência e a força para suportá-los com dignidade. Sabemos, como diz o Chico, que não há mal que não tenha fim. E para que o remédio faça efeito, existe outra questão lá no, se não me engano está no Evangelho, né? O bem e o mal sofrer, né? E o bem sofrer é nós passar pelas nossas vicissitudes sem reclamação, para não perder o mérito do nosso sofrimento, né? E já caminhando aqui para o final, então, de tudo isso, tem uma frase do Chico que é maravilhosa, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não podemos voltar atrás, onde nós erramos, e fazer uma nova história, né? Mas qualquer um pode começar a fazer um novo fim a partir de hoje. Então, sabendo desse código penal da vida futura, nós podemos, a partir de hoje, começar a fazer uma nova história, a construir um futuro melhor, a construir um local de paz para nós. E voltando então a Lucas, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? O que eu estou preparando na minha presente existência? Se Deus, hoje à noite, me chamasse de retorno à pátria espiritual, não meu pai, não a minha mãe, não meu tio, eu. Se eu fosse hoje convidado a voltar para o mundo espiritual, o que eu estou construindo para mim lá, um lugar de paz? Estou cultivando amizades
para me receber o dia que eu chegar lá? Estou cultivando saúde do meu corpo físico? Meus hábitos são saudáveis? Eu estou cuidando do meu corpo físico perfeito que Deus me deu? Ou eu estou judiando do meu corpo, criando doenças, somatizações que, como André Luiz tinha no seu estômago, como que um câncer no mundo espiritual, e que ele era chamado de suicida e ele não tinha se suicidado, ele achava aquilo errado, e no fim o suicídio dele, e isso não está explícito na obra, mas a gente entende que provavelmente os desregramentos com bebida e comida fizeram aquela ferida perispiritual no estômago dele. E eu? Como é que eu estou cuidando do meu corpo físico? Eu estou cuidando do meu corpo físico para a hora que eu desencarnar no mundo espiritual eu ter um corpo perispiritual perfeito? Eu estou cuidando desse meu corpo físico que vai construir o meu perispírito, que vai ser a base do meu corpo físico para a próxima encarnação? Eu estou alimentando amizades, doenças, angústias ou remorsos? Então, o que tens preparado? O que nós temos preparado? Deixa eu voltar aqui. Cadê meu mouse? Que possamos então, com o esclarecimento da doutrina espírita, começar hoje a nos preparar. Né? Nos preparar melhor, vamos começar a exercitar o perdão. E não é amanhã, que a gente comece agora. Né? E assim que a gente possa hoje aqui dar um abraço naquele familiar que veio conosco, agradecer a Deus, né? E nos preparando para a nossa vida espiritual. Porque como Lucas fala ali, aquele homem que estava com os celeiros cheios, que aparentemente ia desfrutar de uma vida plena, feliz, o alerta de Jesus qualquer: esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Então a minha reflexão para hoje é que a gente se prepare, né? Que a gente não pode mais, com o conhecimento espírita, alegar que nós não tínhamos o conhecimento, que nós não saberíamos o que passaríamos lá na frente. Né? Então quando a gente pensar no futuro, o futuro a gente já sabe como é que a gente constrói. Os Espíritos já nos deixaram bem claro. Né? E assim, com essa proposta de a gente ser renovado, de a gente começar, eu gostaria de terminar a minha fala de hoje, agradecendo pela oportunidade, e devolvo a palavra. Que agradecemos a você pela belíssima mensagem que você deixou para nós nessa noite. E que Deus te abençoe sempre, ilumine essa tua caminhada, divulgando a doutrina espírita. Que Deus te abençoe sempre. Tá? E volte sempre. Então agora, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, sintonizar com Deus, com Jesus, com nossos anjos de guarda, espíritos trabalhadores da nossa casa espírita, espíritos de luz. Mentalizar eles com os braços abertos sobre essa nossa casa espírita, sobre todos nós,
iluminando com luzes divinas de amor, de cura, de saúde, de paz, de fé, de esperança e confiança na providência divina, envolvendo a nossa alma, nossa mente, nosso coração, para que possamos a cada dia ter força e trabalhar sempre com Jesus no caminho do bem, pois Ele é o nosso irmão, modelo e guia. Vamos imaginar também Jesus envolvendo todos os doentes nos hospitais. Imaginar Jesus também nos nossos lares, visitando os nossos familiares que não puderam estar aqui. Muitos também doentes, que também possam receber essas luzes divinas, abençoando e protegendo também e amparando a todos. Pedimos também a Jesus, o governador de nosso planeta, possa também irradiar essas luzes para todos esses países que também estão em guerras, que possam iluminar a mente desses governadores, desses políticos, irradiando a paz, o perdão, o amor, pois é isso que precisamos, muito amor, o amor que Jesus nos ensinou. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, orientem nós no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dar-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. E assim, com